Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Amém? Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, com alegria no coração, determinado, Senhor, a aprender aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Abençoa-nos neste dia, Senhor, noite para alguns, tarde para outros, manhã para outros, mas estamos na Tua presença, Pai, unidos em um só propósito, em um só Espírito. Abençoa, Pai, os nossos participantes deste dia, a minha, a Ruth, o Jurandir, o Caio, a Tamires. Enche eles da Tua graça e da Tua unção, cobre eles com Teu manto, reaviva eles, ó Pai, dá a eles também entendimento e sabedoria espiritual, capacita eles, Senhor, a colocar em prática aquilo que vai aprender neste dia, Senhor. Revela-nos, Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Fala conosco, Pai, o que precisamos ouvir, Senhor. Eu que te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Oséias capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Eu a comprei para mim por 15 peças de prata. E um homem de cevada, aliás, é um Homer, ou Homer, né? Deve ser Homer. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um Homer de cevada. E meio Homer de cevada. Ele disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Bom, só para relembrar, né, o livro de Oséias, ele está falando o Reino do Norte, ele está falando então ali de forma mais pesada com Samaria, ele está falando ali com Israel, ele não está falando com o Reino do Sul, onde está o Templo de Jerusalém, né? Ele está falando com aquelas 12 tribos, com as tribos de Israel, na verdade, né? Das 10 tribos que foram separadas, né? Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim ficaram juntas, né? Ali onde estava o templo, e as outras 10 se separaram já ali quando Salomão morreu e Reoboão, o filho dele, assumiu o trono e colocaram Jeroboão no trono e eles construíram altares lá, como a gente viu nos livros para trás. Então, Oséias, ele profetizou na mesma época que Miqueias, né? Eles, não sei se eles chegaram a se conhecer, não sei se um já tinha morrido e quando o outro já estava começando o ministério, ou se um estava mais velho e o outro mais novo, né? Não sei exatamente a dinâmica ali, mas eles pregaram na mesma época, então era a mesma situação. Se você pegar o livro de Miqueias e você pegar o livro de Oséias, eles estão falando aqui do desvio do povo, né, que foram colocados os bezerros lá nos montes, para eles não irem para Jerusalém, para eles não ficarem indo para o templo, né, e eles aceitaram aquilo, e com o tempo, né, ainda que a primeira geração ali fosse mais religiosa, fosse mais de ir para o templo e tal, a gente sabe que à medida que a geração vai passando, né, as coisas elas vão mudando e você vai acomodando, né, então aquela primeira geração que talvez visse os milagres, como a gente fala, teve maná, teve deserto, teve limpar a terra para o pessoal poder entrar, e Deus deu poder para eles, e tinha um povo na terra já, e eles venceram e tal. Então, mas quem viu isso foi a geração passada, né? Eles conheciam as histórias, mas eles não viveram a experiência, né? Então, quando você pega uma geração
que vai sucedendo, né? E eles têm os seus próprios hábitos, os seus próprios costumes, a sua própria maneira de pensar, e elas meio que vão se afastando daquilo que a geração anterior, né, tinha ali no coração e tinha vivido. E aqui a gente vê que Israel estava bem acomodado, né, com essa questão dos deuses estranhos, estava bem acomodado, que para eles já não eram mais estranhos, eram os deuses deles mesmo, né, era aquilo que eles colocaram como verdade, e foram se afastando do texto da palavra, né, que o Senhor tinha dado. Lembrando, né, que naquela época eles tinham o Pentateuco, né, eles tinham lá os 5 livros de Moisés, e que os demais livros da Bíblia estavam sendo escritos, né? Então eles não tinham a Bíblia que a gente tem, né? O próprio livro de Oséias não estava escrito, ele estava profetizando naquela época, né? Então hoje nós temos um compêndio fechado, né? A gente consegue enxergar o todo. Eles não conseguiam, né? Então o profeta ele vinha para trazer uma realidade para o povo, né? Daqueles talvez não estivessem nem enxergando mais, né? Eles já estavam ali meio que desligados. E no caso de Oséias, Deus faz isso através desse casamento, né? Que uns têm como tendo sido verdade real e outros como alegoria, né? A gente aqui está tratando como alegoria, que como se ele tivesse se casado, mas que não tivesse feito de verdade ali, né? Mas que seria uma coisa ilustrativa. E aqui nesse capítulo 13, então, ele fala que ela já havia saído, ela já havia se desviado, ela já havia, estava com outros homens, ele já havia dado ali uma palavra de divórcio ali no capítulo 2, né? Quando ele fala, você não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido, né? Para aquele tempo era o que bastava para um casal se separar, né? Não tinha toda a documentação que se tem hoje, né? A pessoa ia lá na frente de testemunhas e repudiava a outra, e era mais ou menos dessa maneira aí. E aqui, então, no capítulo 3, né, que é o alvo primeiro da nossa discussão, ele diz, né, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro, que é adúltera. Nós estamos entendendo que é a ex-mulher dele, né? Então, vá outra vez e volte com ela, né? Então, ele tem que ir até lá, que ela já tinha ido embora, né, e já estava lá se envolvendo com outras pessoas, e ele compra ela de volta, né? Então, assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Então, aqui, representando Israel, né? Diz alguns textos que o escravo ele custava 300 ciclos de prata, né? Então ele pagou metade do preço por uma mulher que adúltera, né? Por uma mulher que estava na companhia de outros parceiros, levou para dentro da casa dele e disse que, olha, eu não vou tocar em você por um determinado tempo aí, é como se fosse um tempo de purificação, né? E não me achegaria a ninguém, você também não vai se achegar a ninguém. E aí o Senhor traz aqui no versículo 4, né? Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipes, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Então ele dá um exemplo do que acontece lá no reino de Judá, com respeito ao templo, né? Que eles seriam levados cativos e eles não teriam essa possibilidade, porque para onde eles vão, a religião deles não seria respeitada, né? Eles teriam que se submeter ao domínio desse povo onde eles estariam, e eles não veriam mais essa santidade ou esse mover do Senhor, da forma como ele trabalhava. Então, quando ele fala para essa mulher que ele pagou por ela, que ele comprou lá, que era metade do valor de um escravo, que ela deveria se apartar e se purificar ali, né? Essa questão do tempo aqui do povo de Israel cativo era uma forma deles também, né, trazerem a consciência deles o que eles haviam feito, que haviam dado as costas para Deus, Pai Todo-Poderoso, estavam adorando a deuses estranhos, e já que vocês estavam adorando a deuses estranhos, vocês agora iam ver o que eram os deuses estranhos num país de um estranho, né? Vocês seriam estrangeiros naquele lugar, ou seriam dominados por estrangeiros que teriam costumes diferentes e seria um governo diferente, né? Então, aqui no versículo 3,
no versículo 4, ele traz essa informação, que eles estariam, então, sem essa direção de Deus. É como se Deus se ausentasse do meio deles, né? E eles estivessem pagando ali o preço pela desobediência, né? O processo de purificação. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei. E nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então, nos últimos dias tremendo, eles se aproximarão do Senhor e da correção, e da palavra correta, e da direção que o Senhor terá para dar. Então, é como se a gente estava falando do milênio, né, no final da igreja, ali na volta de Jesus, e aqui também de estado físico, né, porque é uma profecia para 2 tempos, quando o Senhor traria eles do exílio de volta, né? Então, é disso que trata aí o capítulo 3. Né? Senhor nosso Deus, Bem, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, por tudo que nós temos ouvido aqui, Senhor Deus, pelo que nós também temos falado, Pai. Pois Tu és maravilhoso, Tu és vivo, Tu és tremendo, e só o Senhor que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas, Pai querido. Oh Deus, vai abençoando mais e mais esse devocional, nos dando força para estar aqui, Senhor Deus, aprendendo mais de Ti, pois muitas das vezes não temos essa força, essa disponibilidade de estarmos lendo a Tua palavra sozinhos, meditando sozinho, mas o Senhor, Deus, colocou, Pai querido, no coração do Fábio para criar este devocional e estamos aqui, Pai. E que o Senhor possa nos dar força, possa dar força a ele também, Pai querido, ao Fábio, para que ele venha voltar aqui para o devocional, Pai querido, para estar conosco, adorando, bendizendo teu santo nome, aprendendo mais a tua palavra, trocando também, Pai, experiências com cada um de nós, Pai, pois isso é preciso. Nós somos aqui testemunhas, Pai querido, de ti, somos teus instrumentos, Pai querido, e somos gratos por tudo isso. Então, vai de encontro à vida de cada um, vai livrando de todo mal, Pai, todos que estão aqui neste devocional, aqueles que não estão podendo entrar, Pai, só Tu sabes a necessidade dos Teus filhos, vai de encontro, vai acampando os Teus anjos, Pai querido, no lar de cada um, Pai, vai fazendo as Tuas maravilhas. Abençoa o nosso dia de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre ele explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.